Os equipamentos Embare 270 e Embare 120, apesar de serem equipamentos com características bastante diferentes, eles fornecem folhas de resultados similares. A folha de resultados mostra, em números e gráficos, como estão os componentes da composição corporal em termos de quantidade, proporção e distribuição pelo corpo. A folha de resultados é dividida em quadros para facilitar a interpretação da composição corporal. Nesse primeiro quadro, são mostrados os componentes básicos da composição corporal no modelo de 4 compartimentos. A água corporal total, proteínas, minerais e massa de gordura corporal. A soma desses 4 compartimentos é igual ao peso corporal total. A água corporal total, mostrada aqui em litros, ela inclui toda a água intracelular e extracelular. Aqui é mostrada também a faixa normal para a quantidade de água corporal. Essa faixa é definida para o peso padrão da pessoa. O peso padrão é o IMC ideal vezes o quadrado da altura. O centro da faixa normal, que seria o valor padrão para a água corporal, equivale a aproximadamente 73% da massa livre de gordura para o peso padrão. Isso equivale também a aproximadamente 58% do peso padrão para mulheres e 62,5% do peso padrão para homens. A faixa, então, fica em torno do valor padrão, sendo 10% para baixo e 10% para cima. É importante lembrar que a massa muscular tem mais de 70% de água e o tecido adiposo pouco mais de 10% de água. Então, quando uma pessoa tem excesso de gordura, tende a ter uma proporção de água corporal abaixo do padrão. Por outro lado, quando uma pessoa tem a massa muscular bem desenvolvida, tende a ter a proporção de água corporal acima do padrão. Observa-se, então, que quanto maior a massa muscular, maior a quantidade de água corporal. E, ao contrário também, quanto menos músculos a pessoa possui, menos água corporal. Existe, então, sempre uma correspondência entre a massa muscular esquelética e a quantidade de água corporal total. Quando a pessoa está acima da faixa padrão para a massa muscular esquelética, acaba ficando também acima da faixa padrão para a água corporal total, sendo que não existe nada de errado nisso. A proteína está diretamente relacionada à massa magra. Ela é mais fácil de ser entendida como sendo a parte seca da massa magra. O valor padrão para a proteína fica aproximadamente entre 15% e 17% do peso padrão, e a faixa normal de 90% a 110% desse padrão. A massa mineral apresentada pelo Embare equivale principalmente à parte de minerais ósseos, bem entendido que não se trata de massa óssea, e sim somente dos minerais ósseos. O valor padrão fica entre 5% e 6% do peso padrão, e a faixa normal de 90% a 110% desse padrão. A massa total de gordura corporal inclui toda a gordura subcutânea e visceral, e a avaliação é feita pela faixa normal, que, diferentemente do percentual de gordura corporal, que é calculada a partir do peso atual da pessoa, essa faixa normal para a massa de gordura é calculada a partir do peso padrão da pessoa.
ou seja, do percentual de gordura padrão para o peso padrão. E como a variabilidade da massa de gordura em relação ao peso padrão é grande, sendo que os excessos de gordura são em geral proporcionalmente maiores que os dos outros componentes do corpo, essa faixa é bastante larga, ela vai de 80% a 160% desse padrão. O peso corporal total é avaliado em relação ao peso padrão, ou seja, o IMC ideal vezes o quadrado da altura. Esse IMC ideal é 22 para homens e 21,5 para mulheres. E a faixa padrão vai de 85% a 115% desse padrão. Lembramos aqui que o que é chamado de massa livre de gordura é o peso menos a massa de gordura. O quadro seguinte da folha de resultados se chama Análise Músculo-Gordura. E aqui os valores de peso, massa muscular esquelética e massa de gordura são sobrepostos, centralizando o valor padrão, mostrado aqui como 100%, e com as suas respectivas faixas normais. Esse gráfico nos permite analisar de forma visual como está a proporção entre massa muscular esquelética e massa de gordura em relação ao peso da pessoa. Observe que as barras correspondentes a cada um desses parâmetros, elas mudam de tom, elas começam pretas, depois ficam cinza quando cruza a faixa normal e voltam a ficar pretas. Para o peso corporal, o valor padrão fica no 100%, que equivale ao IMC ideal vezes o quadrado da altura, e a faixa normal de 85% a 115% desse peso padrão. Para a massa muscular esquelética, o padrão de 100% equivale a aproximadamente 47% do peso padrão para homens e 42% do peso padrão para mulheres. A faixa normal fica entre 90% e 110% desse valor padrão. Para a massa de gordura corporal, 100% equivale a 15% do peso padrão para homens e 23% do peso padrão para mulheres. A faixa normal fica de 80% a 160% do valor padrão. Observe que quando nos referimos genericamente à massa magra, ela inclui órgãos, pele, minerais, água e músculos, sendo que músculos também temos músculo liso, músculo cardíaco e músculo esquelético, que é aquele que mais interessa numa avaliação da composição corporal. Portanto, referir-se à massa magra como sinônimo de massa muscular gera uma certa confusão. Essa análise músculo-gordura é feita unindo-se as extremidades das barras do peso da massa muscular esquelética e da massa de gordura, e quando essa união forma como que uma letra C, é indicativo de que essa pessoa tem proporcionalmente menos massa muscular e mais massa de gordura. Por outro lado, quando forma uma letra I, é indicativo de que essa pessoa tem uma composição corporal mais equilibrada. E quando forma como que uma letra D, é indicativo de que proporcionalmente essa pessoa tem uma massa muscular maior e uma massa de gordura menor, que é a situação mais desejável. Nós vamos observar que na prática existem várias possibilidades de variações dessas proporções de músculo e gordura em relação ao peso, que vai desde uma pessoa bastante franzina até um obeso com grande massa muscular. Vemos nesse exemplo uma pessoa com a composição corporal equilibrada, apesar de que poderia ter uma reserva maior de massa muscular esquelética. Nesse outro exemplo, uma pessoa com o peso corporal normal,
mais uma massa muscular esquelética deficiente e um excesso de gordura corporal. Esse já é um caso de uma pessoa numa condição de saúde bastante ruim, já com um quadro de sarcopenia associada a um acúmulo de gordura corporal. Esse já é uma condição muito boa, onde a pessoa, mesmo que tenha o peso corporal acima do padrão, graças a uma massa muscular esquelética bastante desenvolvida, mantendo a massa de gordura dentro do normal. E por último, um exemplo onde a pessoa está bastante acima do peso e, apesar de ter uma massa muscular esquelética muito desenvolvida, tem um grande acúmulo de massa de gordura. O quadro seguinte da folha de resultados é chamado de análise de obesidade, onde é mostrado o IMC e o percentual de gordura, sobrepondo esses dois parâmetros. E aqui vemos no exemplo de cima de uma mulher, onde a faixa do IMC vai de 18,5 a 25, sendo o IMC ideal de 21,5, e a faixa de percentual de gordura vai de 18 a 28%, sendo o centro da faixa o percentual de gordura padrão para mulheres de 23%. No exemplo de baixo, vemos um caso de um homem com a faixa de IMC de 18,5 a 25, da mesma forma, só que o IMC ideal de 22 e a faixa de percentual de gordura de 10 a 20%, sendo o ideal centro da faixa em 15%. Observamos também que no exemplo de cima da mulher, ela tem o IMC perfeito, no igual ao ideal, e um percentual de gordura alto. E no exemplo de baixo, de um homem, ele tem um IMC alto, porém o percentual de gordura normal. No quadro seguinte da folha de resultados, temos a análise da massa magra segmentar. Veja que nós estamos chamando de massa muscular esquelética segmentar, que a massa muscular esquelética é um parâmetro diferente. Aqui temos, para cada segmento, temos 3 linhas ali. A primeira mostra a massa magra naquele segmento, a segunda linha um percentual em relação ao padrão de massa magra para aquele segmento, e embaixo a avaliação baixo, normal ou alto para essa massa magra em relação à faixa normal de massa magra de cada segmento. Na tabela ao lado, vemos então as faixas normais de massa magra para homens e para mulheres para cada segmento corporal. Temos em seguida a análise da gordura por segmento corporal, mostrando da mesma forma 3 linhas para cada segmento, sendo a primeira linha a massa de gordura no segmento, em seguida o percentual que essa massa está em relação ao valor padrão, e embaixo a avaliação dentro da faixa como baixo, normal ou alto. Lembrando que essa estimativa de gordura por segmento, ela fornece valores aproximados e que a soma das massas de gordura dos segmentos acabam sempre ficando abaixo do valor encontrado para a gordura corporal total. Isso porque os valores são aproximados e não incluem cabeça, pés e mãos. Por isso a soma sempre dá menor do que a gordura corporal total. No lado direito da folha de resultados, temos ainda uma série de outros parâmetros da composição corporal. Primeiramente, temos a pontuação em Bari, que é uma nota que se dá para a composição corporal, uma avaliação geral da composição corporal. Essa nota vai até 100, em alguns poucos casos a pessoa consegue, com uma composição corporal extraordinária, ultrapassar um pouco de 100. E essa nota começa de um valor inicial de 80 e vai subtraindo ou somando pontos de acordo com a composição corporal da pessoa. Para cada quilo de massa muscular acima do padrão, a pessoa ganha 1 ponto.
para cada quilo de massa muscular abaixo do padrão perde 1 ponto. E no caso de gordura, para cada ponto, para cada quilo acima ou abaixo perde 1 ponto. Além disso, um desequilíbrio de massa magra entre membros também causa perda de pontos. Uma nota, então, igual ou maior do que 90 indica que a pessoa tem uma composição corporal muito boa. Uma nota entre 70 e 90 indica uma pessoa saudável e normal. Uma nota abaixo de 70 significa que está precisando melhorar. Esse número não tem nenhuma conotação científica e serve apenas para que a pessoa consiga avaliar a situação atual e o seu progresso. Outro quadro também é o do controle de peso, onde é mostrado o peso ideal, o controle de peso, quanto a pessoa precisa ganhar ou perder para chegar nesse peso ideal, controle de gordura, quanto a pessoa deve ganhar ou perder de gordura para chegar no percentual de gordura padrão, e controle muscular, quanto a pessoa precisa ganhar de músculo para chegar na quantidade padrão de músculo. Esse peso ideal nem sempre é calculado com base no IMC padrão. Quando a pessoa tem uma massa muscular igual ou acima do padrão, esse peso ideal é calculado em cima da sua massa livre de gordura com o percentual de gordura padrão. Outro parâmetro interessante é a taxa metabólica basal, que é calculado a partir de uma equação desenvolvida pela correlação da massa livre de gordura com a taxa metabólica basal obtida por calorimetria indireta. Então, toma-se a quantidade de massa livre de gordura, multiplica por 21,6 e soma 370. Então, é uma fórmula genérica para ambos os sexos, mas que já te dá uma estimativa melhor do que aquelas equações que pegam simplesmente peso e altura e que acabam errando muito no caso de obesos. Outro parâmetro que aparece nessa lista de dados adicionais é a relação cintura-quadril. Isso é um dado que deve ser visto como sendo um dado auxiliar, que é uma estimativa que é feita a partir dos valores de impedância medidos dos segmentos corporais. Ainda dentro dessa tabela, temos o nível de gordura visceral, que é um valor obtido a partir da estimativa feita pela medição dos segmentos corporais. E tem o número 10 como sendo o ponto de corte. Então, sempre desejável ficar abaixo de 10 em termos de nível de gordura visceral. E por último, nessa tabela, temos o grau de obesidade, que na verdade deve ser melhor entendido como grau de sobrepeso, onde é tomado o peso atual dividido pelo peso padrão, aquele do IMC padrão, vezes 100. Então a faixa normal vai de 90% a 110%. E aí mostra então como a pessoa está em relação ao peso padrão. No final da folha de resultados, nós vemos uma tabela com os valores medidos de impedância para as duas frequências utilizadas por esse modelo de equipamento. Então, temos o valor medido para braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita, perna esquerda, e essa tabela serve como que um controle de qualidade da medição. Nós observamos que os valores dos braços são geralmente similares, a não ser que exista uma razão para não ser, né, que a pessoa tenha alguma diferença entre um membro e outro. Os valores das pernas são geralmente similares também. Valores de braços são geralmente maiores do que de pernas. Valores de tronco geralmente ficam em torno de 20, 30 ohms. O tronco tem uma impedância bem menor do que membros. E esses valores são sempre decrescentes com o aumento da frequência. Então, quando se observa valores muito fora dos valores típicos, né, cada pessoa vai ter valores diferentes, mas existem aqueles valores
as faixas mais ou menos típicas. Por exemplo, quando se observa um valor de tronco de 8 ou de 60, números completamente fora da normalidade, a gente vê que essa medição não foi bem feita e que deve ser repetida. Da mesma forma que, ao invés dos valores decrescerem com o aumento da frequência, eles aumentarem, é sinal de que houve algum erro durante a medição e ela deve ser descartada e repetida. E por fim, lembramos dos preparos para a condução de um teste de bioimpedância mais preciso. Devemos então respeitar aí umas 3 horas de jejum, evitar substâncias diuréticas, não consumir bebidas alcoólicas 24 horas antes, usar o banheiro antes do teste, nunca conduzir o teste depois do exercício, sempre antes, permanecer em pé uns 5 minutos antes do início, ou seja, se a pessoa estava sentada por muito tempo, ela ter algum tempo em pé antes de iniciar o teste. Não conduzir o teste depois de banho ou sauna, evitando assim alterações na temperatura do corpo, evitar medições durante o período menstrual e realizar os testes em ambiente com temperatura entre 20 e 25 graus e procurar ter uma consistência nas condições dos testes, nas reavaliações, procurando fazer mais ou menos no mesmo horário do dia, mesmo tipo de roupa, mesmo jejum e etc.